Aula de hoje: a construção do território brasileiro. Professor Marcos Freitas. Quando nos referimos a território, estamos referindo ao conceito de espaço delimitado, que tem medidas, quilometragem, que tem área, que tem fronteiras, vizinhanças. É um espaço de poder, é um espaço de conquista, um espaço protegido. O território ele pode variar de território municipal, território estadual, território nacional, território continental ou território planetário. O território brasileiro possui uma característica principal, ou seja, ele possui uma grande extensão. O território brasileiro ele possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 8.514.876 quilômetros quadrados de extensão. O Brasil é considerado um território de dimensões continentais. Por quê? Porque ele pode ser comparado à extensão de continentes. Para vocês terem uma noção, o Brasil ele é maior que o continente australiano, né? A Austrália, o país da Austrália, aquela grande ilha que recebe o nome de Oceania, por ocupar 90% do território australiano, ele possui 7.692 quilômetros quadrados. Ele é menor que o Brasil, que possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Da mesma razão, o Brasil também ele é um pouquinho menor que o continente europeu, que possui vários países. O Brasil ele é considerado o quinto maior país em extensão. É o terceiro maior país no continente americano, perdendo para o Canadá e para os Estados Unidos. Dessa forma, podemos ter uma ideia do quanto o espaço geográfico e também o meio natural do nosso país são amplos e diversos, apresentando as mais diversas características. A extensão do território brasileiro é marcada pela grande distanciação de seus pontos extremos de localização. Observe no mapa ao lado. Nós temos ao norte o ponto extremo do Monte Caburaí, lá em Roraima, e também ao sul nós temos o Arroio Chuí, ou seja, um rio que deságua no Oceano Atlântico, lá no Rio Grande do Sul. Outros pontos extremos, nós temos a oeste a nascente do rio Moá, no Acre, e a leste nós temos a Ponta dos Seixas, ali na Paraíba. O Brasil ele é um país muito gigantesco. Por isso que nós temos uma fronteira tão difícil de se resguardar, tanto a fronteira oceânica, nós observamos aqui toda banhada pelo Atlântico, como a fronteira continental, que pega essa parte aqui onde estou delineando, que é a fronteira com quase todos os países sul-americanos. Será que o Brasil sempre teve território gigantesco? Vamos recorrer a fatos históricos para explicar o crescimento do território brasileiro, a expansão do território brasileiro. Bom, se nós recorrermos à história, no século XVI, o período histórico das grandes navegações, a expansão das metrópoles europeias, dos países europeus em busca de novas colônias, novas terras para explorar a riqueza. Nós observamos que os portugueses e os espanhóis eles se deslocaram do continente europeu em destino ao continente americano, a novas terras. Os portugueses, pelo Tratado de Tordesilhas, firmado em 1495, no século XV, na cidade espanhola de Tordesilhas, o Império Espanho-Luso, ou Hispânico-Luso, Espanha e Portugal, dividiram as suas colonizações. Para não entrarem em conflito, determinaram
a partir da ilha de Cabo Verde, na África, até determinadas milhas, a leste seria terra portuguesa, a oeste seria terra espanhola. Então nós observamos que o Tratado de Tordesilhas é justamente essa linha aqui. Observe. Então, o que caberia ao território, que seria o território brasileiro, de 1500 até 1750, determinado pelo Tratado de Tordesilhas? Somente essa parte aqui que nós vemos delineada pelas linhas vermelhas. Essa parte que eu estou marcando aqui seria o Brasil, que foi ocupado, ou a palavra descoberto, de 1500 até 1750. Porém, outro tratado foi assinado também na cidade espanhola, agora na cidade de Madrid, entre Espanha e Portugal. Foi o tratado determinado ou denominado de Tratado de Madrid, assinado em 1750, na cidade de Madrid, Espanha. Esse tratado ele vai determinar, olha o limite que eu estou marcando aqui. O Brasil ampliou o seu limite a partir de 1750. Por quê? Porque nós estávamos tendo invasões aqui das expedições, principalmente dos bandeirantes, que estavam invadindo o território em busca de riqueza, e foi assinado um novo tratado entre Espanha e Portugal para não ocorrer conflito ou confronto armado entre as duas superpotências. Então o Brasil deixou de ter somente esse território do Tratado de Tordesilhas para expandir para um território maior que foi delimitado ou demarcado com toda essa fronteira. Se vocês observarem, aqui ainda não contém o Acre. Nós vamos explicar um pouquinho mais à frente. Fatos históricos que contribuíram para a expansão territorial do Brasil. Os ciclos econômicos do Brasil. Quando nós chamamos de ciclos econômicos, nós estamos referindo às atividades econômicas que a metrópole portuguesa desenvolveu no território brasileiro. As atividades econômicas foram desenvolvidas pelos portugueses a partir do século XVI, marcando a primeira fase do capitalismo chamado de capitalismo mercantilista, onde as riquezas eram retiradas, extraídas das colônias ou produzidas nas colônias, no caso, as plantações. Foi até o século XX esse ciclo de colonização. Nós vamos passar pelo Brasil colônia, depois nós vamos chegar a Brasil Império, o primeiro Império, Pedro I, e o segundo Império, Pedro II, e depois, a partir de 1890, o Brasil República. Então nós vamos atravessar do século XVI até o século XX, ainda com um período de colonização, de exploração ainda pela metrópole, só encerrando essa exploração maior a partir da República. Essas atividades ocorreram através de riquezas naturais, como nós referimos, nós vamos ver no mapa mais à frente. Naturais, a gente vê a vegetação, que quando os portugueses chegaram aqui, depararam-se primeiramente com o pau-brasil e com outros tipos de vegetação nativa e também com a busca de minerais, na época, ouro, prata e pedras preciosas. E também na apropriação das terras para o cultivo de agricultura. Nós vamos dar uma olhada depois no próximo vídeo sobre as culturas desenvolvidas em terras brasileiras. Culturas que muitas não eram nativas aqui da América, mas foram trazidas de outras colônias e da Europa para ser produzida aqui em solo brasileiro. E a pecuária, a criação do gado. O gado também, nós vemos que não tem origem americana, ele veio também, as matrizes, as cabeças de gado para procriação vieram da Europa. Os ciclos econômicos do Brasil estiveram majoritariamente, ou seja, a maior parte centralizada, localizada principalmente na área litorânea, pela proximidade com a metrópole, ou seja, o transporte desenvolvido através das caravelas que iam e voltavam da Europa, levavam a riqueza e voltavam para buscar mais e mais produção aqui na colônia.
Essa configuração está associada à não homogeneidade na povoação do território nacional, às grandes diferenças climáticas existentes no país e à disponibilidade dos recursos com valor comercial. Então, quais são esses três tipos? Nós vemos que a configuração, a população vai se concentrar mais no litoral, como eu mencionei, pela facilidade do comércio, da chegada das caravelas, das idas e vindas das caravelas, aí desenvolveu-se as atividades econômicas, primeiramente a formação de vilas, depois várias vilas formando vilarejos e futuramente as cidades. Isso houve um maior crescimento da população no litoral e também dado ao clima, que era um clima mais ameno, ou seja, um clima mais favorável, um clima úmido, né? Não tão quente e tão abafado como era o interior das florestas.